milha mês é muito E aí, dinheiro. assim, o Augusto Melo entrou também e ele fala. E aí eu não sei se existe alguma regra dessa no Corinthians, porque o Augusto Melo entrou e falou. Porque, não sei se você lembra disso, mas o Duílio terminou no passado falando que ele tinha conseguido, além de uma receita recorde, que é real, mas que tinha conseguido um superávit. De, sei lá, 2%, era pouca coisa, mas tinha conseguido superávit. E o Augusto Melo entrou falando que, na verdade, tem um buraco de 100 milhões no... É 100 milhões? Eu não 100 vi. milhões de reais. Eu vi que ele falou que... Porque vai sair ainda, né? As contas do Corinthians. Não E saíram o ainda. Corinthians contratou a mesma equipe do Flamengo. A equipe não, Do a Atlético consultoria, também. né? A consultoria. A Ernst Trocou. Young. Ernest Young. É a Isso, Big Four. e outra coisa também, isso aí, galera, a consultoria demora um tempo, tá? Eles vão ficar lá uns consultoria meses. porque eles vão fazer uma auditoria. Auditoria pra saber São 16 anos. de onde tá o buraco. Entendeu? Foi o que o Atlético Né? fez antes dos caras Exato. comprarem. Exatamente. Exato. É porque você precisa saber contratos que estão vigentes, só que você não tem, às vezes, cópia. Pois é. Você não que nem sabe da o Cruzeiro, existência Cruzeiro, da né? dívida. O Cruzeiro, exatamente. O Ronaldo teve que fazer a mesma coisa. Não, os caras falaram que tinha bagulho em papel de pão. Lá no Cruzeiro. Então, assim, de um superávit pra 100 milhões de déficit é muita não coisa. fecharam o Ronaldo no Pô, Guardanapo? Então imagina Alguém isso. duvida disso? Não. Não fecharam o Imagina, Ronaldo e aí no imagina Guardanapo? todos esses anos que passaram, o quanto isso foi, né, Pô, mas aconteceu é também. muito dispare, É muito, pô, muito. Então tem que ver. Nossa, E mas aí 100 é outra milhões coisa é muito também, que ocorreu no Nem final do teve ano. auditoria, hein? Ainda não teve A hora auditoria. que- Isso foi o que ele olhou por cima, assim, ó. Ah, não. Isso aí é o que tem o Vergonha, contrato ele cara. vê, né? É. Exato. E aí o que acontece? O ano passado Nossa, terminou 100 milhões, né? numa atitude eleitoreira pra chapa do Duílio tentar se reeleger. Isso é Foram lá nojento, e meteram o louco, pagamos Isso é estágio. Estádio! Cadê Por que o aconteceu essa pagamento? história? Não foi falar mais dessa história. A gente não sabe mais de nada. Claro que não. O que tá Aí, ó, rolando? é só pra E ele vocês. trocou, né? Ele tirou a antiga e mudou pra uma nova só pra entender o que tá acontecendo, dar desconfiança dele. E aí, é só pra vocês entenderem, ó. Vocês sabem que eu chego aqui, eu meto o pau no Coringão quando merece. Aí eu meto Mete. o pau mesmo, não tô nem aí. O certo é o Mete. certo, mano. Só que tem coisa que a gente tem que entender, cara. Os caras arregaçam com o clube, Uhum. fazem de tudo e saem impunes. Ilesos. Ilesos. Sabe o que vai acontecer com o Duílio, com o André Santos, com tudo que fizeram? Nada. Vai ser Vão conselheiro continuar eterno, na igual moral. o E daqui a Edão. pouco voltam aí de presidente. Eu espero que nunca mais. Ah, mas a Olha, chance eu de nunca voltar, torci tanto pra um presidente como eu torço pro Augusto. E não é só. Eu torço pra ele bem, pra ele não dar brecha pra esses caras nunca mais voltarem. O Pedrinho, quando veio aqui, ele deixou claro que ele não queria que a antiga gestão Não. voltasse para isso. E é isso que tem que acontecer no O Corinthians. Augusto, uma coisa que eu pelo menos sinto nele é vontade. Ele, Não. ele tem assim, eu não sei se vai ser bom, Cara, não sei se ele tá fazendo não, certo, galera, olha só. mas ele tem vontade. Vamos lá. Não tem cabimento, pra mim, e isso é essa diretoria, eu não sei que interesses escusos que eles faziam. Não tem cabimento a camisa do Corinthians dar menos dinheiro do que a do Flamengo, do que a do Palmeiras. Tem que dar pelo menos a mesma coisa. Não tem cabimento uma coisa dessa. É uma marca gigantesca, da maior do Brasil, pô. Como é que o Flamengo, a camisa do Flamengo é 150, 200 milhões e a do Corinthians é, sei lá, 50? Não, tem faz cabimento. sentido. O patrocínio da Neoquímica era 22 milhões, cara. Fora o fato de o Corinthians ter a maior quantidade de torcida, onde tem mais grana Onde no tem mais Brasil, grana. né? E, Cara, como é que pode? e a galera fala que o torcedor do 22 Corinthians milhões? compra mais que o do Flamengo, Sim. né? Mas apaixonado nesse sentido, né? A conversão. Então, Conversão. é. 22 milhões pro patrocínio master do Flamengo, irmão. Corinthians. O Corinthians. O Flamengo lá em 2000, sei lá, 90 e pouco, com a Petrobras era 25 milhões de reais, pô. Lá atrás. Como é que e pode ele ser disse 22 milhões de aqui- reais hoje? Não tem cabimento. Mas o né? Atlético é o aqui maior na da mesa. história, é 30, velho. Ele disse Aí aqui você tá na falando como mesa é que é pra muito gente louco. uma coisa que a gente perguntou pra ele, Dava, que foi um presidente que não sabe, falou ontem, repetiu, o presidente que não sabe trabalhar com essa torcida é burro. Ele falou, é burro. É burro, ele falou. E ele disse o seguinte, qualquer presidente que chegar lá e trabalhar sério no Corinthians, o Corinthians vai arrecadar. E é verdade, a gente tá falando, a gente acabou de falar, é a maior potência de torcida, mais engajada, mais consumista, que tem em São Paulo. Que é São Paulo, pô. São Paulo é foda. Sim. Onde tem mais dinheiro no Brasil. Imagina o Exatamente. Brasil. Então, assim, até o dia 7/1 de 2024, o Augusto fez tudo o que ele prometeu. Que dado, Quase cara. tudo, na verdade. Ele falou que vai quitar um monte de coisa, a gente tem que esperar. Só que É. a maioria das coisas, vamos lá. Ele falou que aqui tá até ele descobrir que tem um rombo maior, né? Exato. Tem isso também, né? Aí, por exemplo, primeira coisa, chegou com essa empresa que eu achei muito legal, a Ernest. Então vamos esperar trabalhar. Chegou com os reforços. E com a limpeza também do elenco, né? Então, vamos lá. A gente vai falar de reforços mais pra frente, você quer que eu... Pode falar. Então vamos lá, chegou com os reforços. O Corinthians precisava de reforços. Ah. Ficando ou não os bagres que saíram. Entendi. Então chega. Primeiro reforço, manteve o Veríssimo. Que chegou, importante. ficou bem e se encaixou ali. O Rodrigo Garro, né? Meia argentino. Você pode colocar ele um pouco mais à frente do meia
que é o construtor que fica mais pro meio de campo, ou colocar mais ele um como meio meio atacante. atacante. Você pode decidir onde você vai usar ele. Bom jogador pelo que parece, tem que esperar também. É Porque o adaptação, Vera- gente. É. Exato, o Vera era a mesma coisa, o moleque chegou aqui, entrou num psicológico Rojas absurdo, também. o Rojas, então, o Rojas ainda dá pra desconfiar porque não tava recebendo, né? Às vezes o cara também fica bolado. É, eu às não vezes nunca- duvido. não, às vezes nunca viveu isso, né? Exato, Na vida também tem isso. Também Exato. Aí trouxe Diego Palacios, que estava nos Estados Unidos. Esse aí a gente Lateral vai ter que ver, esquerdo, né? lateral esquerdo. Não conheço Vamos ver também. como é que vai rolar. Isso aí é ver se e se forem bem, ver que é um bom scouting, né? Que foi feito aí. Não, mas São já trouxe jogadores- dois que tinha perdido dois, né? Trouxe o Isso. Hugo Aí e ele, trouxe né? o Hugo, que era do Goiás. Mas, Esse aí é. eu acho que vem pra compor elenco. E beleza. Né? E veio o Ranielli, que era do Cuiabá. Cuiabá, exato. Que fazia boas partidas e é mais uma contenção ali no meio de campo, né? Ele joga ali mais de volantão. É, mas o volantão eu concentrado. acho que é mais, tipo assim, aquela pegada que teve uma época que todo mundo pintou o Xavier pra ser. Eu acho que ele Exato, chega acho mais que ele pra é essa esse função, cara. tipo assim, de compor também, participar, jogar, às vezes titular. Mas é porque Isso. o cara, todo mundo espera que seja o Vera, né? Exato, Essa que eu acho que é a exato. situação. E aí é o seguinte, tem o Félix Torres. Isso. O que tá acontecendo com ele lá no Santos Laguna? Aí é rumor, tá? Esse Pelo é da amor de seleção do Equador, o zagueiro, é, Deus. isso? Zagueiro. É um bom zagueiro, me parece ser muito bom jogador, só que o presidente do Santos Laguna quer ver a grana pingar, obviamente, só que também teria uma outra parada de que ele estaria meio puto porque o Corinthians atravessou uma negociação que o Santos Laguna queria. E aí não se sabe ao certo se é o Garro ou se é o Diego Palacios, que pode ser, tava ali do lado, né? E aí ele estaria, né, Fazendo jogo duro. dificultando É. aquele jogo duro. Aí é o seguinte, agora, no momento que a gente estava no programa, tem o Gustavo Henrique, que fez boa participação junto do Veríssimo, quando ele foi bem, ele estava com o Veríssimo, foi pro Flamengo, Santos, certo. né? Foi mal. Agora foi pro time lá fora, tava no Não, foi pro Fenerbahçe, ele foi lá pro Jorge Jesus. Aí ficou ele lá um tava agora tempo. no time do Ronaldo. Isso. Né? Valladolid? Valladolid. E aí agora vai voltar e vai fazer, ao que parece, acertou, né? E vai fazer dupla novamente com o Veríssimo, Veríssimo. se for jogar. E aí a pergunta Acho que vai. fica é... Ah, porque tem o Félix, né? Então, melou com o Félix. Ontem na coletiva, o Augusto disse que tá tudo certo, tudo encaminhado, não tem problema nenhum, é só detalhe. Esse detalhe é o problema, porque às vezes o detalhe é um... Falta só dinheiro que assinar, vai dar, só né? falta só assinar. Mas eu Você não posso, sabe. pode ser um defensor do Augusto Seja. aqui. Mesmo se estiver melado, ele saiu bem, tá? Tipo assim, ele trouxe uma outra boa peça. Eu gosto do Gustavo Sabe? Tipo Henrique. assim, e é um E eu cara não que ninguém entendi tava porque falando. ele não foi bem no e ninguém Flamengo. falando dele. No Não, eu mercado posso agora. dizer pra você porque o Gustavo Henrique não foi bem no Flamengo. Gustavo Henrique, eu acho que A ele tem. galera zoava ele bastante. Não, mas o que aconteceu? E aí, isso é um problema, eu acho, ele pro Corinthians. Mas assim, passaram os anos, ele pode ter amadurecido e tal. Eu acho que ele sentiu demais jogar no Flamengo. A pressão, sabe? Que foi um sentiu pouco do Léo demais. Pereira também, Foi. né? Eles dois na época. O Léo Pereira também sentiu demais. Eles eram muito novos. Então, 30 anos já, né? o Gustavo Agora tem Henrique. 30 anos. Então, mas o Corinthians é um time de dimensão similar. Então, assim, é muita pressão também. Então tem que ver como é que ele vai lidar com isso, porque ele não lidou bem com o Flamengo. Ele teve muitos erros, assim. E é foda quando o jogador. Erro assim, errei gol, sabe? Tá, Ah, ele teve esses são os alguns mais desses. marcantes. É que aquele né? queima, né? Ele teve alguns desses. Só que ele é um jogador muito alto, deve ter uns 2 metros, sei lá. Muito bom de cabeça, fazer muitos gols, assim. É um cara que tem potencial, Porque ele é o meio Flamengo lento. contratou porque ele era disputado. Ele lembra é na época do disputado, Santos? foi. Então ele é um jogador que tem qualidade, só que tem que ver como é que ele vai lidar com estar no Corinthians, entende? Porque ele não lidou bem com o que estava então. no Flamengo. E aí a gente espera que ao jogar novamente com o Veríssimo, Uhum. que ele já jogou, que vá. E aí é isso mesmo que o Matheus falou. Caso o Mélio, o Félix Torres, pelo menos já tem um outro jogador ali que vai ser titular, porque não tem mais. Agora a gente tinha aqui o Raul Gustavo e o Caetano, são dois moleques, né? O Caetano é um cara que aí eu vou jogar pra torcida, eu não sei. A sensação que eu tenho é que de todos os bons que a gente tinha, o Caetano é o menorzinho. E aí eu vou dizer o porquê. O João Vitor, que agora foi pro Vasco, o João Vitor. Vocês viram isso? Não vi. Eu achava bom zagueiro. Mas perdeu só a oportunidade lá, porque o Otamendi chegou e perdeu espaço. Foi, né? Não foi porque... O João Vitor eu acho um bom zagueiro no Corinthians. Tava bem. Saiu. Aí o Robert Renan Ó, acabou também de sair no bom. GE aqui, vai. tem o Cuesta não se representa e está de saída do Botafogo. Botafogo? Cuesta? Rapaz. Olha aí, que doideira. Só porque falou de zagueiro aí. Olha Só aí. pra lembrar. Aí tem o Robert Renan, né? Que foi pro Inter. Que foi pro Zenit, agora foi pro Inter. E o Murilo. Murilo que tá Murilo. deitando Tá na Premier deitando League. lá. E o Caetano até então, de todos esses que eu falei, é o, vamos dizer, o menos habilidoso, o que tem, ao que parece, menos potencial do que todos eles. Claro, pode mudar. Então tem. Nesse momento, o Corinthians tem Gustavo Henrique,
Se chegar, parece que confirmou. E tem o Veríssimo, né? Com a saída do Azeitona e tal. Então, voltando, o Augusto, ele trouxe esses reforços, né? Que são bons nomes, tá negociando aí, ao que parece, Borré, Luiz Henrique. Tem esses nomes aí que aí não tem como, né? É esperar pra ver. Então, Dava, até o dia 7/1 de 2024, ele cumpriu a maioria das coisas. Trouxe uma equipe pra fazer auditoria, trouxe os reforços e aí trouxe o que você vai falar agora aí. Mas o que acontece? O Corinthians trouxe essa galera, mas ainda tá aquém do que precisa repor, né? Porque Claro. perdeu o Gil, perdeu o Bruno Mendes, perdeu o Moscardo, perdeu o Fábio Santos. Moscardo ainda não, né? Que eu vi que... Não, o Moscardo tá Não, ele lesionado. vai. O É Bruno- que, assim, foi detectado um negócio no pé dele. Ele vai ter que operar. Ele vai ter que operar pra ir. E o Bruno Mendes foi pra algum lugar específico? Foi pro Granada. Granada tá aqui, E então, ele meio que repôs a maioria das posições ali, né? Então vamos ver o que mais vai rolar disso aí. Mas aí tem esse caso do Moscardo. Realmente o Augusto falou que não queria ter vendido ele, mas 20 milhões de euros não tem nem como não fazer. E, né, mas só que detectaram, a princípio, quando fizeram os primeiros exames, acharam que poderia ser um câncer no pé. Cara. Seria muito grave, que poderia melar a negociação. Mas aí viu que não. Era lá não sei qual é a situação clínica dele, mas que só vai no meio do ano. E aí isso, pelo visto, vai atrasar o pagamento ao Corinthians. O que, né? Porque, tipo assim, a gente tá falando desse patrocínio absurdo do Corinthians, a venda do Moscardo é esse patrocínio, tá ligado? Então é muita absurdo, grana, muita né? grana. Então, No ano, essa né? é a situação. Seria Claro. o patrocínio no E ano. aí, o que a gente vê? No final desse ano, no passado, tiveram algumas negociações aí loucas de patrocínio, né? E na virada do ano saiu lá que a camisa do Flamengo se tornaria a mais cara de todos os tempos com 240 milhões. Com o quê? O patrocínio da PixBet. Eles conseguiram tirar o BRB, que é o banco que estava no Flamengo há um tempão, por um patrocínio de 85 milhões. trocou o lugar, né? O Pixbet tava o aqui, PixBet aí vai trocou pro e subiu o BRB. 85 milhões, Que tá? é muita grana. Muita grana, que seria o maior... Só o patrocínio master do Flamengo seria mais do que a Crefisa dá pro Palmeiras, né? Fora todos os outros E patrocínios. a Crevisa é exclusiva, não é isso? Não, é Sim. a camisa inteira. Camisa inteira, eu não é acho só- que é 81 milhões por E não tudo. é só o Master, é o Master e outros tudo. espaços, né? E só esse Que ele patrocínio fiz da fã, PixBet né? seria mais do que tem a tudo fã. que a Crefisa dá pro Palmeiras. E fora todos os outros patrocínios que dariam mais de 200 milhões e tal. E aí o Corinthians, na virada do ano, aparentemente tinha uma proposta da PixBet de 75 milhões que o Duílio tinha fechado. E aí o Augusto vetou, falou, não vai fechar, porque eu tenho a melhor. E aí veio com a proposta da Vai de Bet, que é essa nova bet aí, de 120 milhões por ano, fazendo o maior patrocínio de todos os tempos da história do futebol. Caralho, mas aí E, humilhou. né, não só isso, mas também eles pagariam a multa pra PixBet, que é algo de 20, Pagaram. 30 Foi milhões. pagaram. Foi pagado. 20, acho que era Já 20 E pagaram. ainda milhões. depositaram já uma grana pro Corinthians. 20 milhões. Foi, pra foi mostrar- 10 de 10 de luva. luva, Foi 10 de 10 já luva. Pra Janeiro. mostrar, Isso. tipo, porque justamente o negócio da taça lá deixa a galera meio traumatizada, né? E por enquanto é isso. Ainda não temos outros patrocínios que vai compor a camisa do... Ele prometeu mais Do do E nem Corinthians. precisa desse Tem que ser mais jeito aí, 200. nem precisa mais de patrocínio. Não, por isso que eu tô falando, O- cara. Só isso aí... Cara, a Neoquímica pagava 22 milhões. De 22 pra 120, pô. Quase 6 vezes. E aí, Dava, vamos lá. São no total, né? Se a gente for pegar a risca, é um contrato de 360. Isso. Mas aí a gente pega esses 10 de 3, luva, né? 370. 70, isso, certo? é. Então, 360, no contrato, 360 milhões por 3 temporadas, 120 ao ano, 10 ao mês, né? É um valor muito alto, como a gente falou. É um patrocínio que a gente não viu ainda, nunca tinha visto. nunca- esse não é- valor. nunca existiu, pagar não, de não. uma folha salarial Não, gente, mensal. o maior patrocínio era desse Superbet do São Aí Paulo. depois ia ser esse do Corinthians 75 e depois foi do Flamengo. É, 75, agora é no exato, José- exato. No mesmo ano. a gente Mesmo fez. ano, na mesma janela, né? E aí, por 10 exemplo, dias. aí volta, né? Eu entendo a desconfiança por tudo que já foi passado e é muito louco porque é outra gestão, é uma outra galera. Não sei se vocês viram a coletiva, o superintendente, que é um superintendente de marketing. Ele não é o diretor de marketing. Entendi. Ele vai ser remunerado para fazer o Aham, trampo, tá? entendi. E eu Não acho que bom. as outras pessoas não fossem. É, né, não, mano? ele vai ser remunerado e eu acho bom que seja, porque as pessoas têm que receber. Claro, Pra trabalhar é melhor, óbvio, né? é claro. E, cara, finalmente é um cara inteligente falando. Parece que sabe o que tá falando. Às vezes é papo furado. Às vezes o mas cara sabe falar só, de né? alguém que sabe falar. Já olha é um que avanço. acúmulo que Não, a gente um avanço. tava. Um cara que sabe falar. A gente tava pra ter André fucking... Big Niga. Entendeu? Eu posso falar. Então não dá, cara. Então, agora nós temos ali uma gestão que pelo menos sabe se comunicar, sabe falar. O Sérgio Moura, falei com ele, inclusive, Sérgio Moura? ontem no Sérgio Moura.
É quase, eu também. É quase o Quack, né? O Sérgio Moura, falei com ele ontem também, me parece ser um cara bem intencionado. A galera ali é o que você falou, o que o Matheus falou. O que eles estão passando pro torcedor é uma sensação de esperança. E já chegou bem, né? Então trouxe o maior patrocínio, quebrou a leiloca, que você vai falar dela. É verdade. Então, Odavo, é o seguinte. Mais uma vez, eu tô zoando aí, eu fico fazendo agora o tchê, porque era pro Gustavo Lima tá Que é o nessa tchê-tchê? apresentação também. Eu acho do caralho ter o Gustavo Lima, maneiro. graças a Deus, É. porque podia ser Ivete Sangalo. Não, ia tá melhor que a Ivete, tá? Imagina se a Beth Imagina da se a Ivete. Ivete- Ia ser, Não, o Pet da Ivete é muito bom, inclusive. Era o caralho, eu lavei o seu carro e liguei o som, tá bom? Pô, essa música tem o quê? 12, 13 Mas é incrível anos? ainda, tá? É o Incrível. 14 anos? Hitmaker. É incrível até Jesus. hoje. Incrível, o Gustavo. Qual que é o último hit dele? Nem Mas sei. tem uma coisa assim que a gente tem que ficar atento. É claro, todo mundo tá muito feliz, é um patrocínio muito grande, vai aliviar o Corinthians, né? Coisa que a gente precisava disso. Mas nós temos sempre que estar ligado. Eu falei pro Augusto ontem, antes de ontem também, eu falei, cara, tudo que você tá fazendo é o que o torcedor queria ver. E outra coisa que ele tá fazendo bom, Odava, ele tá jogando com a torcida. O que é o óbvio. Eu nunca entendi por que um presidente de clube de futebol se afasta da sua torcida. E se colocava como opositor à Você torcida, tá né? entendendo? Não faz sentido nenhum. E é claro, você não tem que acatar o que a torcida fala. Porque, não, Claro. você é o presidente, você tem que ter a tua opinião, você tem que ter a tua postura. Mas se afastar da torcida é o que esses caras fizeram por Canudinho. antipatia mesmo. Sabe? Canudinho é o último hit dele. É o quê? Canudinho é o Canudinho? último hit do Ah, o Gustavo Gustavo Lima. é muito pica, tá? Esqueci o que eu tava falando. Do que eu tava falando? Você De se aproximar o presidente. Exato. Então ele tá jogando com a torcida, cara. Isso é bom, Odava. Pelo menos pra esse início. E aí, sabe por que eu falei que era uma jogada dele, o negócio do Gabigol? Porque a sensação que ele dá ao negociar com o Gabigol já é outra coisa. Porra, eu tô negociando um dos grandes nomes do futebol brasileiro em atividade em um dos grandes clubes do futebol Aham. brasileiro. Então veja a diferença entre negociar com o Júnior Moraes e com o Gabigol. Porra. É aí que tá, cara. É uma equipe Jogou nova Champions, chegando, né? dando uma outra. Não jogou Champions, não? Quem tem mais gol na Europa, hein? Júnior Santos. Acertamos. Não, Júnior Moraes? Júnior Moraes foi um dos... Ele fez mais que 3? Jonathan Não. Cafu ou Gabigol? Ah, Jonathan jogou Cafu. Champions. Acho que o Jonathan Cafu tem mais gol na Europa. Aí. Não deve Chupa ter, mas essa tem aí, mais que Bruno 3 Dodô. gols. Tem ele, jogou Deixa eu no ver Dodô aqui. de tempão, foi campeão acho que 2 E anos. aí também tá saindo que ele saiu que o Augusto Melo está negociando também para fazer o naming Gabigol rights do tem tempo. CT. O que faz muito sentido. Ah, Você isso é continuar- legal, isso é legal. eu vi. Só pra você continuar essa, não esquece, tá? Na coletiva, eu não sei qual é o repórter que pergunta, e ele fala: a gente sabe que vai chegar próximo a 200 milhões, e o próprio Augusto fala: só. Então, quer dizer que ele Tá, sabe de mais coisa e exatamente. deve entregar. Esperamos, né? Exatamente. Então, esse negócio de name rights CT é bem interessante, porque toda hora tá na mídia essa porra. Sabe qual é? É. O nome de CT? Ah, estamos CT não sei o que é o Joaquim Gravo, no caso, né? E vai vender essa porra, Pô, precisa ele de tem dinheiro. 4 só na Champions. E aí, cara, a gente, né? Mas eu acho que assim, eu acho que foi um bom início de ano pro Corinthians, assim, muito Não, tempo que eu não porque via. O patamar era muito baixo, né? Realmente. Deixaram o Corinthians num patamar ridículo, assim. Então, parece. Olha Até só que louco. assustador, né? Veja, não quero que pareça ingratidão e nem nada disso. O Augusto tá fazendo um excelente trabalho. Mas é o que o Corinthians, por obrigação, tem que ter. Não esse Sim. contrato, a gente não esperava, claro. Mas um contrato nessa faixa de Palmeiras, de Flamengo, é o que você falou. Então, o que o Augusto tá fazendo é o que ele falou aqui. A obrigação de um presidente que chega à frente do Corinthians. Sim, sim. O que tava era ridículo. Só que ficamos tanto tempo, 16 anos, naquele lixo que a gente se acostumou. E os rivais também. Tanto é que quando surgiu os valores, nossa, o Corinthians com esse valor. Meu irmão, sabe quem que você tá louco? É o que eu falei. Uma coisa é você zoar o Corinthians pelo momento que ele tá. Outra coisa é você pôr um ponto de definição. O Corinthians é o gigante, é um dos grandões do E o Brasil. futebol é E se cíclico, você né? quer zoar o contrário, você não entende porra nenhuma de futebol. Uma coisa é usar o Palmeiras, aí, bi rebaixado. Outra coisa é eu querer falar que é um time pequeno. Claro que Você é não. doente. Então, Pois é.